Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Então, meu nome é Wilson Silva, sou aqui de Salvador, Bahia, né? E eu trazer aqui mais um momento de reflexão, de esclarecimento da palavra do eterno Deus, do nosso Pai Celestial, para aqueles que, assim, têm a sua mente aberta e a mente ativada de Cristo para o Evangelho da graça, querendo se libertar do Evangelho da lei exposto e ministrada pelos líderes religiosos que aí estão. O título de hoje é Não toqueis nos meus ungidos, nem nos meus profetas? Como é isso aí? Onde está escrito Wilson? Por que foi escrito? Para quem foi escrito? E por que os líderes religiosos hoje citam essa passagem para intimidar, amedrontar e escravizar o povo de Deus? Vamos lá? Primeiro eu quero dizer aqui para você uma coisa, abrir um parênteses para trazer para você a seguinte questão. A gente precisa aprender a ler a Escritura, a palavra de Deus. Olha, um ponto que eu vou te dizer aqui é o seguinte: coisas que você não sabe, que a maioria deles não contam, não tem o interesse de trazer porque quando traz essas minúcias, essas coisas, vão começar a abrir a mente de muita gente, aos interessados, claro, como eu disse, aqueles que desejam, buscam, alcançam a revelação do Espírito e vão decidir se querem ou não. Por exemplo, a, a Bíblia que você tem hoje é um conjunto de livros, uma biblioteca, né? Mas não existe nos seus ditos originais, quando foram enviar as cartas, as epístolas, títulos acrescentados, capítulos e versículos. Essas coisas foram acrescentadas. Quando você lê a coisa, o capítulo, o versículo, o título lá, tudo isso é acréscimo daqueles que assim traduziram a partir do padre Ferreira de Almeida. A primeira tradução foi de um padre. Você não sabia não, né? Pois é. Outra coisa que a gente precisa aprender é que quando você pegar algo, você primeiro precisa entender em que época foi escrito, para quem foi direcionado aquela carta ou aquela epístola, qual a intenção do autor, o pano de fundo da qual ele está escrevendo. Então, tudo isso é importante para que você tenha mais ou menos uma noção se aquilo foi escrito para mim. Primeiro ponto, foi para mim que foi escrito? Foi para mim que foi dito? Eu posso tirar alguma lição dali? Às vezes posso. Os provérbios, por exemplo, foram escritos lá há anos e anos atrás, mas como são ditos, são provérbios, são ensinamentos que são deixados para a vida toda. Mas muita coisa não foi escrito para mim, nem para você. Então é preciso você ter esse discernimento para que você não caia no engodo, como títulos como esse, do tema do vídeo de hoje, que é aplicado hoje para o povo para escravizar, amedrontar. E aí as pessoas leem, porque está na Bíblia, e as pessoas têm mania de dizer assim, mas está na Bíblia, tá? Mas tanta coisa está na Bíblia. A circuncisão está na Bíblia. A mulher, quando chegava no período de menstruação, ficava encostada, afastada. Está na Bíblia. Quantas coisas estão na Bíblia? Hein? Mas você não aplica. Aplica? Não aplica. Então, não cale seguro que está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas muitas e muitas coisas, se for parar aqui para falar, está na Bíblia e você não aplica. Eu não aplico, porque não é para mim, não foi para você. Mas quando é conveniente a esses líderes que aí estão, os cangulosos, eles aplicam, ministram. Por que ministram e aplicam? Porque a maioria não para e não pensa, não analisa. Ah, mas é para mim? Não, mas está na Bíblia. Aí a minha mente cauterizada vai entender que aquilo que ele está ministrando cabe a mim hoje. Como não caberia a mim hoje tantas outras coisas. Você entende?
Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tiago, 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 capítulo. Ele começa. Tiago, o irmão do Senhor, né? O irmão do Senhor. Na sua epístola, ele fala assim, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu estou usando a palavra Jesus Cristo, gente. É porque nessa questão de nome eu não me apego. Mas para alguém um pouco inteligente, sabe que o nome de Jesus não é um nome judaico-hebraico. Então não foi esse nome que o anjo deu a Maria. Alguns discutem que é Yeshua, Yashua. Então, o nome por certo, 100% ninguém sabe, mas Jesus nunca foi. Isso eu acho, pelo menos eu acho que a sua mente consegue entender, mas alguns não entendem não. Mas tá na Bíblia, Jesus, irmão. É aquela questão de estar na Bíblia, né? Mas enfim. Servo de Deus do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Olha, Tiago é um judeu. Tiago é um judeu. E estava escrevendo a sua epístola para as 12 tribos, ou seja, para todos os irmãos convertidos ao Cristo, mas judeus, das 12 tribos de Israel. Então, essa epístola, essa carta de Tiago, é direcionada aos judeus cristãos. Não foi direcionada aos gentios cristãos, aos judeus cristãos. Mas, Wilson, então toda a carta de Tiago, inclusive alguns falam que foi a primeira carta da Nova Aliança escrita. Também não sei se foi essa, foi a de Paulo escrita aos Gálatas. Então tá entre essas aí. Mas são questão de historiadores, essa questão é um pouco não é tão importante. Mas para quem foi direcionado é importante. Isso, então eu não vou aproveitar nada dessa carta, rejeita? Não estou dizendo que rejeita. Eu estou abrindo a sua mente para entender para quem foi escrita, a quem foi direcionada. Aí eu tenho que agora entender se algo ali me cabe como instrução. Mas não foi direcionada a mim nem a você e nem aos gentios da época convertidos. Então tá lá escrito. Aqui no título de Bíblia. Ali tá lá. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel. Claro que está falando aos convertidos judeus, mas que faziam parte das 12 tribos de Israel. Entendeu? Vamos lá. Agora, fecha parênteses, vamos lá para o tema de hoje. Salmo 105, pega a sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler primeiro o verso na qual ministram hoje para escravizar o povo, manter o povo cativo. E vou ler depois, um pouco antes, para você entender um pouco do que foi dito aqui. Salmo 105, verso 15. Não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Você já ouviu isso aí na denominação onde se frequenta? Já ouviu isso? Já, acredito que já, né? Esse verso é usado pelos líderes religiosos para amedrontar você, para manter você cativo, você preso, porque eles não podem, né, na linguagem deles, serem criticados, serem, vamos dizer assim, questionados. Então, quando eles são questionados, eles são criticados, eles são postos na parede, eles usam esse verso para dizer assim, olha, fica fora disso, não se envolve, não toque no ungido de Deus e nos seus profetas, porque isso aí é com ele Deus. Eles usam isso, você já ouviu isso, eu acredito que já, né? Mas vamos lá. O Salmo, primeiro já diz aqui outro vídeo, Salmo eram hinos cantados, né? Salmodiando e cantando no seu coração, Paulo disse uma das suas epístolas. Salmos, o salmista aqui, ele diz o seguinte, o contexto do Salmo. Vou pegar aqui do verso 12. Quando era possível contá-los, eram poucos numerosos estrangeiros na terra. Iam e vinham, de nação em nação, de um reino para um povo diferente. Ele não deixou que ninguém os oprimisse, e por causa deles até reis castigou. Não toque nos meus ungidos, nem maltrate os meus profetas. Olha, o salmista aqui, ele está trazendo um contexto aqui, através da sua canção, da aliança
que Deus, o Deus de Israel, fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, onde o povo andara peregrino, onde o povo ia de nação a outra nação, de um povo diferente para outro povo diferente. Ele diz assim, até reis ele castigou. Quem não lembra o que foi feito com o faraó? Não é isso? Até reis castigou. E o salmista está falando o seguinte, olha, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, ele cuidou tanto do seu povo, ele não deixou que o seu povo fosse oprimido até que, quando era desobediente, até por permissão dele, por soberania dele, ele usava outras nações para castigar o seu povo, para trazer uma lição para o seu povo, mas ele diz assim, não deixou que ninguém os oprimisse e por causa dele até reis castigou. Ao castigo, a lição que era feita para o povo dele tinha um limite. Mas até por causa desse povo, reis foram castigados. Aí ele fala para o povo dele agora aqui, trazendo a lembrança, olha, Deus protegeu, cuidou. Então ele está dizendo assim, olha, não toquem nos reis nem nos seus profetas. Não maltrate os profetas, nem toquem nos ungidos. Ungidos aqui, gente, está direcionando aos reis de Israel. Não está direcionando aqui a pregador, a pastor, a presbítero, a bispo, a evangelista, a missionário. Não, gente. E profetas aqui eram profetas da velha aliança. De outro vídeo eu disse, os profetas duraram até João Batista. Esses profetas da velha aliança, em João Batista, foi o último profeta. Não existe mais profetas como existiam na velha aliança. Existiu no Evangelho da Graça dons de profecia. É diferente de profetas. É diferente. Então o salmista está lembrando aqui que, para o povo de Israel, que não toquem no ungido, não toquem nos reis e nem maltratem os seus profetas. Agora, eles trazem para si hoje esse verso sem o contexto, porque quando eles são questionados, quando eles são colocados em prova, em xeque, eles usam isso para te calar. Para que você, em momento nenhum, questione eles, porque eles são ditos inquestionáveis. Eles não gostam de ser questionados, não. Outra vez, vou abrir um parênteses aqui, outro dia aí, por assim dizer essa palavra outro dia, o tal do Malacheia, ele, em uma das suas pregações aí, suas ministrações, para defender a mentira, que eu já tenho vídeos aqui meu, desmascarando aqui a questão do dízimo, para quem quer entender, né? Para defender a mentira do dízimo, ele disse assim, olha, se você quer pegar o seu dízimo e entregar a fulano de tal, a Beltrão de tal, você não tem esse direito, não. Só quem tem esse direito de ministrar o dízimo é os sacerdotes. Olha como eles se colocam acima do povo. Ou seja, ele está dizendo naquela fala dele que ele e mais os pregadores e líderes são sacerdotes, coisa da lei de Moisés, que Cristo é o sumo sacerdote, eles são sacerdotes que eram da tribo de Levi. Olha como eles se colocam dentro da lei de Moisés. E que o povo, o restante, não tem direito de ministrar nada, não. Que você, o seu dever é apenas trazer o seu dízimo, como eles acreditam e você acredita, cegamente, calado. E quem tem o direito de ministrar isso aí é o sacerdote. Eles dizem que são sacerdotes, Cristo é o sumo sacerdote e vocês não são nada. Agora vamos lá, o que diz a palavra. Mateus 23.
Jesus, que é esse negócio de nome, viu? Eu vou trazer sempre Jesus, que é o que está acostumado a ser dito aqui. Mas não acredito do nome verdadeiro ser Jesus. Fique bem claro. Mas que para mim pouco importa. Mateus 23, verso 8. Quanto a vocês, vou ler primeiro o versículo 1 para vocês entenderem uma coisa. Ó. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. A multidão e aos seus discípulos, ditos como apóstolos, né, ou enviados. Então esses eram os apóstolos, palavra enviado, e a multidão. Dentro do contexto, ele está metendo o pau nos escribas e fariseus, líderes religiosos da época. Pode ler Mateus 23 todo. Aí no verso 8 ele fala assim, ó, quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre. Opa! É o quê? Jesus que disse. Você acredita em Jesus? Não acredita em mim, não. Estou lendo só a palavra, estou transmitindo a palavra aqui, viu? Mas Jesus, acho que você acredita, né? Às vezes até que não, porque estão acreditando mais nos homens do que em Jesus. Ó, os homens estão tendo mais crédito do que o que Jesus disse. Tá aqui. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Pô, peraí. Gente, tá aqui. Na terra não chame ninguém de pai. Ele não está falando do pai biológico, não, viu? Padre significa pai. Vocês não sabem disso, viu? Ou meu pai espiritual. É outra coisa aí que inventaram, né? Pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixe que o outro chame vocês líderes ou guias, em outras traduções, pois um só é o líder de vocês, o Messias, o Cristo, o ungido. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Mateus 23, a partir do verso 8, todo o contexto, ele começa dizendo, falando às multidões e aos seus discípulos, mete o sarrafo nos escribas e fariseus, que gostam dos banquetes, gostam de se sentar nos primeiros lugares, gostam de sua oração nas praças. Qualquer semelhança é mera coincidência? Sei. Jesus disse. Mas você continua acreditando no homem. Observe. O que eu vou dizer aqui, se você não já presenciou isso e vive presenciando. Você está no lugar, chegam 3 irmãos. Jesus disse, todos são irmãos, né? Chegam 3 irmãos. Um tem um título que deram aí de diácono. E diácono, a palavra quer dizer servir, serviçal. Mas eles amam títulos, né? Eles amam títulos. Jesus diz ao contrário, mas eles continuam contrariando a Jesus e você aceitando. Aí o irmão fulano, ou aqui é o irmão Paulo, aqui é o irmão Silas, e aqui é o diácono tal. Ô pai, peraí, por que que esse outro ali eu tenho que colocar o título na frente e não ser chamado irmão Tiago? Porque aquele ali tem que ver o título de diácono na frente e não pode ser aqui é o irmão Paulo, aqui é o irmão Silas, aqui é o irmão Tiago. Aquele tem que ver o título. Aqui é o diácono Tiago. Pô, peraí. Jesus disse, todos são irmãos. Para que o título? Se Jesus disse, não chame, não se deixe chamar de mestres, só tem um só. De líder, só tem um só. De pai, só tem um só. Mas Jesus que disse. Não foi eu que disse. Aí eles continuam te prendendo, se colocando como sacerdotes. E vocês, o restante, não são nada. É o povão, a massa. Ou seja, Jesus é o sumo sacerdote. Eles são os sacerdotes que ministram, né? Como os levitas, como a tribo de Levi, lei de Moisés, imposta. E o véu está sobre vocês. Paulo disse lá. Enquanto se lê Moisés ministrando para o povo, o véu está no rosto. O véu está aí. Você vai tirar o véu quando? Não sei, você que decide. Desejar e buscar, o Espírito revela e você decide, ok? Vamos lá, o que é que diz Pedro?
Pedro. Sobre sacerdócio. No sacerdócio. Aqui é palavra, viu? Eu estou na palavra. Pega a sua Bíblia, Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. Vou ler aqui, a partir do verso 4. Aproxime-se do Senhor, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, vocês também, como pedras vivas, vão entrando na construção do templo físico. Do templo espiritual. E formando um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais que Deus aceita por meio de Jesus Cristo. De fato, nas Escrituras se lê: eis que põe-se uma pedra angular, escolhida e preciosa, que nela acreditar não ficará confundido. Isto é, para vocês que acreditam, ela será tesouro precioso, mas para os que não acreditam, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra, ou seja, no Cristo, que é a palavra, pois foram para isso destinados. Vocês, prestem atenção, gente, verso 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, em outras palavras, sacerdócio santo, nação santa e povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é a palavra aqui? O que é que Pedro aqui nessa epístola diz? Que todos são sacerdotes, são pedras vivas, entrando no templo espiritual para oferecer sacrifícios espirituais. Não é sacrifício de fogueira santa, de voto, de campanha. Não. Sacrifícios espirituais. Todos somos sacerdotes. Só existe um sumo sacerdote no Evangelho da Graça. E todos os demais são sacerdócio santo, nação santa. Essa classe separada foi na lei de Moisés, gente. Pelo amor de Deus, acorda. Não existe, não toquei nos seus ungidos, nem nos seus profetas. Profetas, como na época da lei, quando o salmista salmodiou, foram até João Batista, o último profeta da lei de Moisés. Ungido significava reis. Davi, ungido como rei, não ousou em tocar em Saul, que ainda era rei. Já tinha sua unção tirada. Nem assim Davi se ousou tocar em Saul. É a palavra de Deus, gente. Olha, aqui que tá falando é um cara imperfeito pra caramba. Tenho minhas imperfeições, tenho as minhas fraquezas como homem na carne. Mas o que eu tô falando aqui é a palavra. Você examina a palavra, esquece quem é o Wilson. Esquece esse homem perfeito que você vê, que você conhece até. Contra fatos não há argumentos. Esse maluco aí eu conheço. É um cara cheio de defeito. Mas o que ele está falando aqui não é a palavra. Ele está certo, não? Vamos analisar direitinho? Vamos analisar, né? Olha o que diz João, quando eles falam de unção, que eles têm a unção, que eles são ungidos de Deus, que só eles são ungidos de Deus, quando usa aquele verso lá de Salmo 105. Primeiro, Epístola de João, verso 20. Vocês, porém, receberam a unção que vem do Santo. Vocês, gente. João está escrevendo a discípulos. De modo que todos vocês possuem a sabedoria. Aqui, 27. Vocês receberam de Jesus a unção que permanece em vocês. E já não tem necessidade que alguém os ensine. Pelo contrário, como a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa,
lhes ensina tudo aquilo que Jesus lhes tinha ensinado. Permaneçam com ele. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui, por muitos anos, congregado em denominações religiosas. Eu fui consagrado, como eles chamam, né? Com a questão do óleo, né? A evangelista, a missionário e a pastor auxiliar. Todos esses títulos eu tinha, mas nunca me soberbecia com esses títulos que estavam sobre mim. Nunca gostei desse negócio desses títulos comigo. Eu não caí aqui de paraquedas, não. Eu não estou falando do que eu não conheço. Eu não estou falando do que eu não conheço. Eu sei como funciona alguns bastidores lá dentro. Eu sei como funcionam algumas coisas no meio evangélico. Wilson, você é desviado? A palavra desviado fica com você, porque ninguém é desviado da igreja de Cristo. A partir do momento que você nasce de novo, não existe desviado da igreja. Você saiu da igreja, a igreja é você e eu. A igreja não é um prédio físico. Mas, mais uma vez, é um tema para outro dia, sobre a questão da palavra igreja, viu? Mas estou dando só um pouco de mim aqui. Então, quando você vê os meus vídeos, esqueçam o Wilson, o homem Wilson. Veja o que esse humilde discípulo, filho do Deus Altíssimo, está trazendo para vocês como esclarecimento, tá bom? Mais uma vez, não sou dono da verdade, não sou eu, não sou só eu que prego esta verdade, tem diversos irmãos espalhados pregando essa verdade. Então, não trago para mim nenhum título, sou apenas o irmão de vocês. Como disse o próprio Jesus, eu acredito no que Jesus disse. Eu acredito no que Jesus disse. Mas cabe a você acreditar no que Jesus disse. Quando você ouvir novamente agora, não toquei nos meus ungidos, nem nos meus profetas, agora você vai entender quando o salmista disse isso. E se cabe a você aceitar isso sobre sua vida ou não. Volto a dizer, a decisão é sua, não é minha. Eu, quando desejei, busquei e o Espírito Santo me revelou, eu decidi romper com toda essa mentira aí e andar na verdade. Cristo, a única verdade. Entendeu? Então, beijo no coração, até o próximo vídeo. Se gostou, dê o like para me ajudar. Se inscreva no meu canal. E comentários, por favor, seja respeitoso. Tá bom? Só peço isso. Você tem o direito de discordar, mas você também não tem o direito de me desrespeitar, não. Tá bom? Até o próximo vídeo.